positivo propriamente dito. Aquele filme, Vingança, você já assistiu? Já. É baseado nesse em Rousseau, né? Quando ele fala do povo para o povo, do Estado pertence ao povo. Porque o que acontece? O V de Vingança, ele foi escrito como um quadrinho pelo Alan Moore, salvo engano, nos anos 70 e 80. Naquele momento, você tinha o quê? Você tinha um governo da Inglaterra, né, um governo que era muito conservador, muito voltado ali para a retirada de direitos sociais, e você tem o Alan Moore, que ele é da comunidade punk, né, o pessoal mais anarquista, tudo mais, o poder do povo. Então, o Alan Moore, apesar de ser inglês, que a gente pensa, não, ele vai se basear em Locke, ele se baseia não apenas na figura aqui do Rousseau. Você reconhece ali no V de Vingança um pouquinho de anarquismo punk, você reconhece um pouco também de socialismo do Marx, porque a gente tem que entender que o filme, na verdade, é a adaptação do quadrinho, e o quadrinho a gente tem que entender o contexto do cara que escreveu. E o cara que escreveu, ele é esse cara que é mais socialista, realmente. Ele era mais punk, contra a Thatcher, contra aquele governo inglês da época. Então ele pega coisas de Rousseau, pega elementos dos anarquistas e pega elementos de Marx também no socialismo. Porque também na Inglaterra o socialismo ele vai ser muito grande nos anos 70 e anos 80 do último século. Não o socialismo comunista, etc., mas um socialismo proletariado, que ainda respeitaria propriedade privada, mas que iria dar mais poder ao proletariado, às pessoas mais pobres, né, etc. A gente vê isso muito nos movimentos sindicalistas de Manchester, nos movimentos sindicalistas de Liverpool. Se você pegar a música inglesa nessa época, né, é uma música toda dessa de revolução, de povo, e aí o V de Vingança ele entra justamente nisso daí, ok? Mas você pode pegar, por exemplo, Sid Vicious nessa época, você vai encontrar também o Queen, e as primeiras letras são bem questionadas politicamente. Você vai encontrar The Doors, todo esse punk dos anos 70 e 80 tem essa toada de povo contra o Estado, mas não no sentido lockeano, e sim no sentido de Rousseau. Até hoje o Rousseau ele é muito aclamado, ele é muito lembrado. A maioria dos países hoje, você vai encontrar países que são mais socialistas, e aí eles são mais inclinados a um coletivismo, como Marx, Engels, e esse coletivismo começa a surgir aqui, então Rousseau é base. Você tem pouquíssimos países liberais, por exemplo, Austrália, Nova Zelândia, que aí é Locke puro, e muitos que são o que a gente chama hoje de uma nova safra, liberais sociais. Tem sempre quem puxa um pouco a sardinha. Não, esse cara aqui é só liberal. Não, esse cara aqui é só social. Porque quando dá certo, quer puxar a sardinha para o seu lado. Mas são estados, por exemplo, como Portugal e Alemanha, que são estados que têm compromissos liberais e compromissos sociais. Se pegar, por exemplo, a Constituição alemã, ela é uma mescla. Portugal também é uma mescla. As últimas, por exemplo, políticas de austeridade em Portugal, que fizeram Portugal sair da crise, são medidas que têm um pouquinho de liberalismo e um pouquinho de socialismo. Mescla. A nossa Constituição tem as duas. Então, até hoje, a gente ainda fica ali dando a mão para o Locke e para o Rousseau. Então, a maioria dos estados que fazem esse equilíbrio, eles vão fazer esse equilíbrio pensando nos dois. Por isso que o Rousseau ele ainda é tão atual. Foi atual lá para o Alan Moore, vai ser atual para a gente também, e por aí vai. E é sempre curioso, você falou da questão de ver vingança, é sempre curioso você ver produção artística de uma época, a produção artística de um tempo. Essa produção artística, quanto mais o governo ele costuma ser interventor, mais essa produção artística ela vai questionar, e aí ela vai lembrar ou de Locke ou vai lembrar de Rousseau. Você teve isso aqui nos anos 60, anos 70, você tem uma produção artística muito questionadora, a ditadura, então você tem, por exemplo, e assim, quando a gente fala produção artística, não é só porque a gente às vezes acha que não, só é contestadora aquela produção artística de altíssimo nível, os intelectuais. Minha gente, a produção artística popular também, nessas épocas de maior intervenção, é contestadora. Por exemplo, você tem o Bem Amado, novela da Globo.
O bem amado é uma eu vou falar a palavra, uma puta crítica à ditadura militar e ao governo. Sucupira é Brasil. Tanto que até hoje muita gente, muitos repórteres que mexem com a questão de política, se referem ao Brasil por Sucupira, justamente a cidade lá do bem amado. Então você tem músicas, o brega ele é estupidamente contestador politicamente. A gente acha, não tem nada a ver com contestador. Analise aquela Pare de Tomar a Pílula, analise Fuscão Preto, né? Parece besteira pra gente, Fuscão Preto, carro do Dói Potter. Coloque agora, olha qual seria a premissa. Alguém vem buscar a pessoa que eu amo e vai levar para ser torturada. Pega agora a letra do Fuscão Preto e analise com essa premissa. É o cara justamente lamentando isso. O Fuscão Preto, você é feito de aço, veio tornar meu coração em pedaços. Meu coração em pedaços porque a pessoa que eu amo foi levada para ser torturada. Pare de Tomar a Pílula, o ano que foi lançado, o ano que o governo militar começou uma campanha de controle de natalidade, principalmente na população mais pobre, que muita gente na época criticou como sendo eugenia. E aí tem um cara, Geraldo André, dizendo: pare de tomar a pílula porque ela não deixa nosso filho nascer. Então, a gente tem que ver que muitas vezes a gente acha, não é só Caetano, não estou tirando o mérito deles, são pessoas sensacionais. Mas Geraldo Vandré também estava lá, na ponta. Você tinha Ju Cachaça com piada suja lá também. Então a gente tem aqui também. Quando a gente, por exemplo, fala de obras nessa época, a gente fala de Victor Hugo, Os Miseráveis, por exemplo. Miseráveis não foi um livro bem aceito na época. Hoje, para a gente, é um clássico. Nessa época, meu Deus do céu, que porcaria é essa? Leitura de quinta categoria. Quando você vai, por exemplo, pegar Machado de Assis, que é uma leitura também contestadora dos costumes da época, o pessoal olhava aí. A mesma reação que o pessoal tem com novela é: isso é uma porcaria. Era publicado em fascículos semanais, em jornais. Era só o pessoal assim, de baixo escalão que lia, porque o cara mais culto, ele lia os clássicos, ele lia Édipo Rei. Era o cara lá do povão que ia para a banca e ia comprar um fascículo do Alienista, que ia comprar um fascículo do Dom Casmurro, né? Então a gente tem que perceber isso. É curioso como a gente consegue, por uma obra audiovisual, uma obra artística, muitas vezes conseguir compreender o momento de uma época, como esse caso aqui. O bom é que no celular ele fica a cada meia hora ele fica desligando, né? Porque só grava meia hora. Mas continuando, pessoal. Então, voltando, qual era a proposta aqui do Rousseau? Eu vou trocar o pacto social, que não é um pacto legítimo, que é um pacto de servidão, por agora sim um pacto legítimo, um pacto que estabeleça liberdade, e essa liberdade é através de uma igualdade dos contratantes. Outro ponto importante é: a base para criar esse contrato é porque os indivíduos são soberanos. Eles devem manter o poder soberano, manter o direito de autodeterminação. Só que, na verdade, acaba não sendo manter. É o manter e não manter. Por quê? Eu não vou passar para o Estado o meu poder, mas também não fica no indivíduo. Ele diz que o poder ser mantido no indivíduo, a primazia da vontade individual, é também um dos defeitos do Estado de Locke. Então, os indivíduos, eles têm sim que abrir mão da sua soberania, mas para passar para a vontade geral do povo. Essa vontade geral que está mais ligada a eles do que ligada ao Estado. Por isso a soberania ainda pertence a eles, mas ela fica contida na tal vontade geral do povo. Tá certo? E aí, o que o Rousseau ainda propunha? Primeiro, que o indivíduo deveria se submeter à vontade geral do povo, não apenas o Estado. O Estado ele também tem que obedecer à vontade geral do povo, mas principalmente o indivíduo também. Então, eu não sou tão livre quanto Locke, mas eu também não sou tão preso quanto Hobbes, porque o Estado não é absoluto, ele também é limitado. Ok, aonde vai estar a bendita da vontade geral? Constituição. Não à toa que a gente tem nessa época as primeiras constituições surgindo. Você tem a Constituição Americana, logo depois a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na Revolução Francesa, né? E é claro que essa Constituição ela não era tão forte, depois é que a gente veio fortalecer, uma Constituição muito mais
simbólica, né? Mas já tinha essa ideia aí de você ter uma vontade geral que dominava a todos. Depois, era a ideia de que o governo ele tinha um propósito. Esse propósito não era apenas manutenção da ordem, como o Hobbes propunha, nem era a polícia, por assim dizer, né, a punição de quem desrespeitasse liberdades alheias, como Locke propunha. É uma promoção. Começa-se a ideia de um Estado promocional, de um Estado que deve promover o bem comum, e esse bem comum que deve ser entendido como aquilo que foi desejado pela maioria, né? A ideia de uma democracia majoritária. Embora essa democracia majoritária, essa vontade majoritária, não pudesse desrespeitar por completo a vontade minoritária. Então, o que a maioria quiser, mas também se a maioria quiser matar um certo grupo étnico, não vou deixar. Também não é por aí. Então, tem que haver um mínimo limite de direitos que a gente vai colocar em uma carta, né? Justamente a Declaração dos Direitos, ok? E esse governo, ele só poderia ser suportado enquanto fosse justo. Quando ele deixasse de ser justo, portanto deixasse de promover o bem comum, ele poderia ser derrubado. Justamente isso daí vai contra a ideia do Locke. Não é justiça que é o meu termômetro, é liberdade. O Locke propunha a derrubada do governo no momento em que ele começasse a retirar liberdades individuais, começasse a ser tirânico. Se ele é justo ou não justo, o meu problema é se ele intervir na minha vida. Já o Rousseau dizia, não, ele pode intervir na minha vida, mas desde que essa intervenção passe a ser injusta, promovendo novamente desigualdade, aí que está errado, eu devo retirar, pela força se for necessário, pelo sangue se for necessário. Agora, sempre de uma maneira igualitária, né? Sempre pensando que todos os homens são iguais. A guilhotina, pessoal, é uma forma de execução igualitária. Porque na França você tinha dois tipos de execução característicos. Pobres eram enforcados ou afogados, ricos eram decapitados. Por quê? Porque a decapitação é mais rápida. Então, para um rico, você tinha ali a decapitação. Mas mesmo assim ainda não era 100% justo, igualitário, por assim dizer. Porque você tinha um rico, por exemplo, que o carrasco não gostava muito dele, ele não ia matar de primeira. 3, 4, 5 machadadas, ou então com uma espada de mão dupla, né, até poder matar. Então, às vezes, era um prolongamento do sofrimento por minutos. Há notícias, até o próprio Michel Foucault escreve no livro dele, e outros livros também comentam, de pessoas que pagavam para o carrasco para a morte ser rápida. Amigo, está o seguinte, eu sei que você quer enrolar, não está aqui não sei quanto de dinheiro, por favor, dá primeiro. Agora, a guilhotina, pobre e rico ia ser morto pela guilhotina, e ela não era uma pessoa, era um mecanismo. Colocava a sua cabeça ali, corte, limpo, seco, tá ok? Você nem vai sentir a dor, porque simplesmente acabou. Você vai ter toda a agonia, obviamente, ser colocado lá no aparelho, da sua cabeça ser colocada no local de madeira, mas quando acabou, amigo, acabou. Para Rousseau, a retirada do representante do Estado tinha que partir do povo. Exato. Locke? Não, Locke também, só que os meios seriam diferentes. Locke, ele entendia que a retirada do representante, primeiro, porque era realmente meu representante, eu não podia exercer direitos políticos ativamente, diretamente, né? O Locke, ele trabalha muito com democracia representativa, e aí eu poderia retirá-lo através das instituições. Pronto, é isso que eu ia perguntar. Então, qual deveria estar puxado para um tipo de governo presidencialista que a gente tem com a República? Assim, a princípio, nenhum dos dois, porque o presidencialismo ele só surgiu depois, né? Mas, de qualquer maneira, seja parlamentarismo, seja presidencialismo. Vamos 3D, debate. Obrigado por quebrar a linha de pensamento, viu? Não, eu monto o óculos, ele é high-tech. Ele está trocado de óculos, é só. Não quero pensar. O óculos tem fio, é bom.
Mas voltando. Presidencialismo. Pronto, os dois eles eram parlamentaristas, ok? Porque o Rousseau, na verdade, ele propunha isso, o parlamento do povo, tanto que nessa época é quando a monarquia começa a trabalhar com a ideia do parlamento, né? A gente vai ter a reunião dos 3 estados, que em tese seria o parlamento, não deu muito certo porque não era um parlamento igualitário. E o Locke também. Eu não consigo assim ver nenhum dos dois como ele apoiou o presidencialismo. Eles apoiavam você poder retirar e limitar o Estado. Por exemplo, Locke, ele propunha a repartição dos poderes, né? Ele propunha a repartição de 4 poderes. Ele não achava que o judiciário era um poder independente. Ele propunha então o legislativo, o executivo, o federativo e outro que eu não lembro agora. Não, é 4, a proporção dele era 4. Que depois o Montesquieu, por exemplo, simplifica, tornando 3 o poder executivo, mantém o legislativo e o Montesquieu ele coloca o judiciário como independente, que na verdade é a classificação do Maquiavel. O Maquiavel já pensou, a gente não lembra muito do Montesquieu no Espírito das Leis, mas a grande questão é que o Montesquieu ele pegou esse sistema do Maquiavel, que era um sistema que era mais simples, funcionava melhor, e estruturou, que o Maquiavel não fez essa estrutura. O do Locke ele era muito complexo, mas ele tinha um mecanismo interno. Então todos os mecanismos de controle do Estado, por Locke, eles eram institucionais. Era o poder que controlava o outro, né? Era a eleição. Então, assim, quer seja para o parlamentarismo, que era a realidade dele, quer seja para o presidencialismo, eu vou ter um governo voltado para as ideias de Locke quando ele tem mecanismos formais internos de controle, okay? De limitação. Então, quando, por exemplo, os americanos eles criam o presidencialismo e usam a separação de poderes do Montesquieu, de você ter legislativo, judiciário e executivo, e não ter um poder moderador, eles criam a ideia dos freios e contrapesos. Foi uma falha do Montesquieu. Montesquieu não conseguiu estruturar, né, os freios e contrapesos que a Constituição americana estruturou. Um poder controla o outro. Até hoje a gente vê a presença dos freios e contrapesos na nossa Constituição. Por exemplo, como é que você se torna ministro do STF? Você tem que ser nomeado pelo presidente da República, entre juristas, acima de tantos anos, brasileiro nato, reputação elevada, reconhecido conhecimento jurídico, mas é nomeado pelo presidente, ou seja, executivo, sabatinado pelo legislativo, para que você possa integrar o judiciário, a alta cúpula do judiciário. Então a gente tem uma separação. Agora ver o procedimento do impeachment. Quem determinou o rito? Quem leu o rito à luz da Constituição? O Poder Judiciário. Quem autorizou o procedimento do impeachment? O Legislativo, na sua Câmara Popular, que é a Câmara de Deputados. Quem julgou? O Senado, na sua Câmara Alta, né? É o Legislativo. E quem estava presidindo o julgamento de mérito? O presidente do Poder Judiciário. Tudo isso para retirada do Poder Executivo. Isso é porque você tem o sistema de representação hoje em dia. Por exemplo, a Câmara dos Deputados, que é a representação do povo. O povo seria a Câmara Baixa, a Câmara dos Comuns. Eu me confundi na pergunta quando eu ia perguntar assim, já que a gente vive num presidencialismo e a eleição ela é feita de forma direta, a participação do povo lá, que escolhe o presidente, na hora de você impeachment, porque o processo ele é interno, ele é indireto, mas é porque tem a representação. Sim, não confunda eleição direta com democracia direta. É uma confusão que a gente pode ter. A nossa eleição é direta? É. A nossa democracia é direta? Não. A nossa democracia é representativa. Você tem países que nem é indireta. Não, não, a gente está pegando de Locke. Então essa questão de democracia indireta é de Locke. É uma marca que a gente tem até hoje de Locke. Apesar da gente ter votação direta, ele não propunha isso. Tá, okay? Tanto que nos Estados Unidos até hoje a votação não é direta, é a votação para presidente. Então vejam, né, que é reconhecido lá como um dos grandes marcos da democracia, porque é a primeira Constituição, é o primeiro presidencialismo, nunca teve uma ditadura nesses anos, o máximo que você teve foi um presidente impeachmentado, alguns mortos, mas aí é menos. Mas eles não têm votação direta.
Então, votação é uma coisa, né? Não precisa necessariamente ser direta. A gente tem votação indireta. Se por acaso o tema cair agora, a votação é indireta. O principal que a gente tem que ver é se a democracia ela é direta ou indireta. A democracia de Locke era indireta, como a gente tem a de representantes. E veja como até hoje a nossa própria estrutura parlamentar é parecida com a da Inglaterra, porque também foi a estrutura que os Estados Unidos copiou. A gente tem uma Câmara dos Nobres e uma Câmara dos Comuns, que é o que você tem no parlamento inglês. O parlamento inglês começa com a Câmara dos Nobres e depois ele desenvolve a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Comuns seria a nossa Câmara de Deputados, representando os indivíduos, tanto que o número de deputados é proporcional à população. E a Câmara dos Nobres, ou a Alta Casa, seria o Senado, representando o Estado. E é o Estado que julga o presidente, mas depois de ser autorizado pelo povo. E é pelo povo diretamente? Não, é pelo povo indiretamente, representado. A gente não tem nenhum mecanismo, né, basicamente, de possibilitar que o presidente seja derrubado pelo povo. Hoje, a gente já tem alguns mecanismos de democracia direta no Brasil. Que mecanismos são esses? Se eu olhar a Constituição Federal, plebiscito, referendo, projeto de lei de iniciativa popular, né, como foi a ficha limpa, a gente está tendo agora o projeto das chamadas 10 medidas, mas só isso. O Rousseau, ele já propunha uma democracia direta, povo mesmo. Tanto é que, na visão do Locke, eu poderia derrubar o governo como? Votando. Ou exigindo um impeachment, mas que eles votariam. Então, exigindo um voto de desconfiança do parlamentarismo. Na visão do Rousseau, eu exijo isso. Ah, não deu certo? Galera, bora lá. Bora pegar a tocha, bora pegar a faca, bora ter esse cara na mão. Simples. Povo. O povo vai se manifestar. E o parlamento dele não comporta uma Câmara de Comuns e uma Câmara de Nobres. É uma Câmara de todos, comuns e nobres. A própria Revolução, na verdade, ela não queria tanto derrubar o rei. Ela não queria, e a gente tem que entender, a Revolução que é toda inspirada em Rousseau, ela não era republicana, os gerundinos não queriam, os gerundinos eram monarquistas. O que é que eles queriam? Que quando os 3 estados foram reunidos, cada voto de um deputado valesse individualmente. Porque antes era cada estado tinha um voto e sempre era 2-1. Ah, mas cada estado tinha o mesmo número de deputados? Tinha. Então ia ficar sempre 2 terços contra 1 terço? Não. Porque você tinha 1 terço que sempre ia votar junto no terceiro estado, a favor da população, mas ia ter descontentes no clero, que é o baixo clero, justamente, e descontentes na nobreza. E você contava que quando eles saíssem para votar junto com o povo, você teria maioria dos votos no terceiro estado. E o Luís XVI disse, não quero. Pronto, começou toda a bagunça aí, porque ele fechou a Assembleia. Tanto que a Assembleia, ela vai se reunir numa sala ao lado, né? Tem toda lá a questão da sala de tênis, eles vão se reunir, é um episódio assim meio pitoresco. Mas a grande questão é, ele não soube, veja aí também a falta de inteligência. Por que que o Locke, ele se preocupava tanto com o poder do Estado e não defendia uma revolução armada? Porque o poder monárquico na Inglaterra disse, eu não tenho todo o poder, parte do poder está. Então já tira a ideia de nobreza. Não é nobreza que é o inimigo, é o Estado, é o parlamento. E aqui é democrático, porque aqui tem um parlamento, com Câmara de Nobres, com primeiro-ministro. Quando a gente passa por Locke, a gente já passou pela dinastia Hanover, que é uma dinastia na Inglaterra que perde muito poder, que entrega muito poder para o primeiro-ministro. Até o Hanover, o primeiro-ministro, era basicamente um cara que ia despachar com o rei. A partir dele passa a ser o cara que governa, que é o chefe de governo. Então na Inglaterra não tinha motivo de odiar a nobreza, porque a nobreza foi mais inteligente. A nobreza disse, se der errado aqui é o primeiro-ministro, é o parlamento, eu estou de boa. A monarca está aqui, né, fazendo tchauzinho de missa. Até hoje lá, Elizabeth. Alguém odeia Elizabeth? Pergunta para o inglês se eles odeiam. Eles odeiam a Theresa May. Odiavam a Thatcher. Só teve uma época em que eles odiaram a Elizabeth.
E foi nem problema político, foi problema de família, foi a Diana. Quando a Diana morreu, todo mundo estava contra a velha. Por quê? Porque todo mundo amava a Diana, etc, etc. Mas veja, uma questão de tabloide, não era uma questão política. Então a monarquia inglesa foi inteligente. Tanto que o maior revolucionário era Locke, que dizia: como é que eu vou derrubar o governo? Eleição. Olha a revolução dele, eleição. Já aqui na França, a gente tinha tanta tensão que como é que Rousseau propunha derrubar um poder? Mata todo mundo. Em última instância, mata todo mundo. Então, aqui por quê? Porque a nobreza francesa não soube ler, não soube entender a situação. Quando foi entender, era muito tarde. O Luís XVI, ele se declara no final da vida a favor da Revolução. Não, eu concordo com a Revolução, já está matada, já estava sendo julgado. A esposa dele que nunca ela se colocou contra a Revolução. Reza a lenda, acho que eu já comentei, reza a lenda que a Maria Antonieta ficou calada no julgamento dela inteiro. Ela só teria falado uma vez, e não era nem para se defender, era para esculhambar. Porque como ela era estrangeira, o julgamento dela não foi um julgamento político, foi um julgamento de bora criar aqui um bode expiatório de todo o mal que existe na humanidade. É tanto que a frase, se não tem pão, comam brioches, ela nunca falou essa frase. Ela não é, claro, ela não é um anjo, mas também ela não era aquele demônio que se pintava. E aí no julgamento dela tem um negócio interessante. Colocaram 500 coisas nas costas dela, inclusive que ela estaria tendo um caso com o próprio filho, tramando contra o rei e tramando contra a revolução. Porque ó, o rei, como ele disse no final que era a favor da revolução, mesmo matando ele por traição, se alguém quisesse trair o rei, estava traindo a revolução. Olha a cabeça do povo. A única hora que reza a lenda ela teria se levantado no julgamento, mas para xingar Deus e o mundo, foi a hora que disseram que ela estava tendo um caso com o filho. Que ela teria se levantado, teria mandado todo mundo para a merda e depois teria se sentado. Ela foi conduzida para a guilhotina de uma maneira diferente do marido. O julgamento até foi diferente, em dias diferentes. O marido foi numa carruagem real. Ela foi numa carroça aberta, o pessoal jogando estrume, jogando ovo, jogando tudo nela. Ou seja, pior. Porque Game of Thrones não tinha gente jogando estrume na Cersei, aqui tinha. Então, para ver que a questão do julgamento dos dois foi diferente. O julgamento do Luís XVI foi um julgamento político, para sedimentar a ideia de queda do antigo regime e surgimento de um novo regime. O julgamento da Maria Antonieta foi só simplesmente um julgamento de desforra, né, de estrangeira. Eu quero logo me desforrar, né, de todas as fofocas que são feitas em relação a ela. Então, é um pouco diferente aqui. Só que, pessoal, além dessas questões contratualistas, contratualismo é bom porque você falou o semestre inteiro deles três. Mas, como a gente tem pouco tempo, a gente tem que falar das outras concepções, e essa daqui é a chamada teoria coletivista. As teorias coletivistas, elas vão surgir no final do século XIX, e elas vão propor que o Estado ele tem uma supremacia em relação ao indivíduo. Realmente, a coletividade é o importante, só que não é a coletividade do povo. Eu distorço um pouco a ideia aqui de Rousseau, porque Rousseau diz: o indivíduo tem que obedecer à soberania do povo, à vontade do povo. Aqui o coletivismo diz: o indivíduo tem que obedecer o Estado. Mas isso não é Hobbes, não? Não, porque Hobbes dizia que você tem que obedecer o Estado porque tem que obedecer. Não dá uma argumentação a não ser, você já tinha dado o direito. É como se eu dissesse: casou, amigo, agora te aguenta. Mas por que eu não posso me divorciar? É porque você casou. Esse era o argumento de Hobbes. Já que você já casou, você não pode se divorciar. Você fez a besteira já. Já o argumento de Rousseau o casamento vai prevalecer quando for bom para os dois. Os dois têm que obedecer o fato do casamento ser bom. Você não pode se divorciar, não é porque você assinou o casamento, é porque é bom. E aqui eu volto a trabalhar com a ideia de eu não posso me divorciar porque eu assinei o contrato. Só que eu não posso manter naquela argumentação rasa, simplesmente por causa da assinatura. Eu tenho que dar um sentido para que aquele contrato social, para que aquela assinatura seja tão importante. E aí a gente vai ter uma certa diferença apenas nas ramificações desse coletivismo.